o futebol brasileiro acordou em estado de alerta naquela manhã. Programas esportivos mudaram pautas, grupos de torcedores explodiram em notificações e comentaristas passaram a repetir a mesma pergunta em tom quase dramático. O que realmente aconteceu nos bastidores para que uma simples declaração virasse um incêndio emocional? A história começou como tantas outras, com uma frase dita aparentemente sem intenção explosiva, mas que encontrou o momento perfeito para se transformar em debate nacional. Em poucos minutos, cortes circulavam nas redes, análises surgiam em ritmo frenético e o ambiente que deveria ser apenas esportivo ganhou contornos de novela intensa, com heróis, vilões e interpretações conflitantes disputando espaço na opinião pública. Quem acompanhava de fora via apenas o resultado final: críticas, defesas apaixonadas e uma avalanche de opiniões contraditórias. Mas, segundo pessoas próximas ao ambiente do clube, o episódio não nasceu naquele instante específico. Havia um histórico silencioso de tensões acumuladas, expectativas criadas ao longo dos anos e uma linha tênue entre o que pode ser dito e o que será entendido. O futebol moderno transformou cada palavra em manchete potencial, e qualquer frase, mesmo neutra, pode carregar significados inesperados quando atravessa o filtro emocional da torcida. Primeira revelação. Segundo fontes próximas ao clube, a repercussão negativa não teria surpreendido completamente os bastidores. Há relatos de que profissionais ligados à comunicação já discutiam internamente o risco de declarações públicas serem retiradas do contexto esportivo e reinterpretadas como posicionamentos pessoais. Em conversas reservadas, dizia-se que o ambiente estava sensível, elétrico, como se bastasse uma faísca para acender algo maior. Não se tratava necessariamente de censura, mas de cautela estratégica, porque qualquer fala envolvendo símbolos do clube carrega peso histórico. Alguns funcionários, ainda de forma extraoficial, teriam alertado que a relação entre ídolos recentes e jogadores formados na base exige precisão quase cirúrgica nas palavras. O curioso é que, para quem estava dentro do cotidiano do clube, a preocupação parecia técnica, quase burocrática. Já para o público externo, tudo assumiu tons de drama. A frase passou a ser analisada quadro a quadro, como se escondesse uma mensagem secreta. Comentários surgiram apontando possíveis indiretas, enquanto outros defendiam que a reação coletiva dizia mais sobre o momento emocional da torcida do que sobre o conteúdo em si. Nesse ponto, o futebol mostrou novamente sua capacidade única de transformar detalhes mínimos em narrativas gigantescas. Segunda revelação. Áudios que circularam entre torcedores indicam que parte da revolta não nasceu apenas da declaração específica, mas da expectativa construída ao longo do tempo. Quando alguém associado a conquistas recentes se posiciona sobre um atleta identificado como cria do clube, a leitura deixa de ser racional e passa a ser afetiva. Pessoas próximas ao ambiente das arquibancadas comentam que muitos torcedores sentiram uma quebra simbólica, como se uma ligação emocional tivesse sido colocada em dúvida. Não há confirmação oficial sobre o conteúdo desses áudios, mas eles revelam um elemento importante. O torcedor moderno acompanha tudo em tempo real e interpreta cada gesto como sinal de alinhamento ou afastamento. Esse fenômeno não é novo, mas ganhou força com as redes sociais. Antigamente, debates ficavam restritos a bares e programas de rádio. Agora, cada opinião se multiplica instantaneamente. O resultado é um efeito dominó emocional, onde a percepção coletiva cresce mais rápido que os fatos. Alguns torcedores chegaram a admitir, em conversas informais, que a frase isolada não justificasse tamanha reação, mas que o acúmulo de expectativas transformou o episódio em algo inevitável. Terceira revelação. Há quem diga que o maior incômodo não foi o conteúdo da fala, mas o tom considerado neutro em um tema sensível. Relatos extraoficiais apontam que dirigentes perceberam rapidamente o risco de o silêncio institucional ser interpretado como posicionamento indireto. Dentro do futebol, o tempo de resposta costuma definir narrativas, e a ausência de reação imediata pode criar espaço para interpretações diversas. Segundo pessoas próximas à gestão, o dilema era simples e complexo ao mesmo tempo. Falar rápido poderia ampliar o problema,
mas esperar demais poderia consolidar uma versão desfavorável. Enquanto isso, a torcida assistia a tudo como quem acompanha um capítulo decisivo de série dramática. Especialistas discutiam responsabilidade pública, ex-jogadores opinavam em programas noturnos e influenciadores esportivos alimentavam debates intermináveis. No fundo, a sensação geral era de que o episódio havia ultrapassado o campo e entrado no território das emoções coletivas, onde razão e paixão caminham juntas. O futebol, mais uma vez, mostrava que não vive apenas de gols, mas de interpretações, expectativas e histórias que ganham vida própria quando encontram milhões de olhares atentos. Nos corredores internos, a temperatura emocional parecia variar a cada minuto. Enquanto do lado de fora, a discussão crescia como tempestade de verão, dentro do clube o clima era descrito por funcionários como uma mistura de cautela, estratégia e preocupação com danos invisíveis. O futebol profissional aprendeu, nos últimos anos, que crises modernas não acontecem apenas dentro das quatro linhas. Elas surgem na velocidade de um clique e exigem respostas calculadas. Foi nesse cenário que começou a circular a informação de que uma possível retratação não seria apenas espontânea, mas resultado de longas conversas, revisões cuidadosas e avaliações sobre o impacto de cada palavra escolhida. Quarta revelação. Supostamente, a retratação teria sido discutida internamente antes da publicação. Pessoas próximas ao processo afirmam que houve análise minuciosa frase por frase, quase como se cada termo precisasse atravessar um campo minado emocional antes de chegar ao público. A preocupação não era apenas corrigir interpretações, mas impedir que novas leituras surgissem a partir do próprio pedido de esclarecimento. Relatos extraoficiais indicam que profissionais de diferentes áreas participaram das conversas, desde comunicação até membros ligados ao futebol, tentando equilibrar transparência e proteção institucional. Alguns defendiam uma resposta direta e objetiva. Outros sugeriam um tom mais humano, reconhecendo o peso sentimental envolvido. No fim, a decisão teria buscado um meio-termo, algo que acalmasse sem admitir culpa explícita, estratégia comum em ambientes onde qualquer palavra pode redefinir narrativas inteiras. O curioso é que, enquanto essa construção acontecia longe das câmeras, o público imaginava cenários muito mais dramáticos. Teorias surgiam, análises eram publicadas em ritmo industrial e cada silêncio era interpretado como confirmação de algo maior. O episódio mostrou como o torcedor moderno participa ativamente da construção das histórias do futebol, preenchendo lacunas com percepções pessoais. Em certo sentido, a retratação não respondia apenas ao acontecimento original, mas também aos milhares de versões que nasceram nas redes. Era uma tentativa de reorganizar o caos narrativo antes que ele se tornasse definitivo. Mesmo assim, a repercussão não desapareceu imediatamente. Parte da torcida considerou o esclarecimento suficiente, enquanto outra parcela enxergou a movimentação como prova de que o impacto havia sido maior do que o clube esperava. Analistas esportivos passaram a discutir não apenas o conteúdo da fala, mas o papel das figuras públicas em tempos de hiperexposição digital. O debate deixou de ser individual e passou a refletir uma questão maior. Até que ponto personagens do futebol conseguem controlar o significado das próprias palavras quando milhões de interpretações disputam espaço simultaneamente? Quinta revelação. A pergunta que começou a circular nos bastidores era direta e desconfortável ao mesmo tempo. O episódio teria sido apenas uma interpretação equivocada, amplificada pelas redes, ou revelou o tamanho da pressão que existe hoje sobre qualquer voz associada ao clube? Pessoas ligadas ao ambiente esportivo comentam que o caso serviu como alerta silencioso. Não se tratava apenas de uma frase ou de uma reação específica, mas de um retrato do futebol contemporâneo, onde identidade, emoção e expectativa caminham juntas. Quando alguém representa um símbolo coletivo, cada declaração passa a carregar responsabilidades invisíveis, mesmo quando a intenção original é neutra. Alguns observadores chegaram a comparar o momento com capítulos anteriores da história recente do futebol brasileiro.
nos quais pequenas situações se transformaram em grandes debates nacionais. A diferença agora é a velocidade. O ciclo completo entre fala, reação, crise e tentativa de resolução acontece em horas, não mais em dias. Isso cria um ambiente permanente de tensão narrativa, onde todos parecem atuar sob holofotes constantes. Para muitos dirigentes, o episódio reforçou a necessidade de preparação comunicacional quase tão intensa quanto a preparação física dos atletas. No fim das contas, talvez o maior aprendizado não esteja na frase dita, nem na resposta construída depois, mas na forma como o futebol continua funcionando como espelho emocional de milhões de pessoas. O torcedor não reage apenas ao que escuta, ele reage ao que sente que aquilo representa. E quando os sentimentos entram em campo, lógica e emoção raramente seguem o mesmo roteiro. O episódio termina sem vilões claros ou verdades absolutas, mas deixa uma pergunta suspensa no ar, ecoando entre arquibancadas virtuais e debates intermináveis. No futebol atual, ainda existe espaço para interpretações neutras ou toda palavra já nasce destinada a virar manchete? Somos Vestiário Oculto FC. Agora diga nos comentários, você acha que foi apenas um mal-entendido ou algo maior? Se inscreva no canal, ative o sino, deixe o like e compartilhe sua opinião com a gente agora mesmo. Vamos continuar esse debate juntos aqui hoje com você.